Boa noite, Pai. Boa noite. Vamos nos colocar em pé. Pelo privilégio de adorarmos ao Senhor, estarmos juntos nesse ambiente de paz, nesse ambiente de graça, de favor, de bênção. Amém? Todas as vezes que a gente pensa no culto de domingo, a gente pensa em céu na terra. Amém. Amém? Amém. Todas as vezes, porque é da vontade do Senhor se encontrar. Quando ele se encontrava ali com Adão, com Eva no jardim, era um compromisso, porque ele tinha prazer em estar com a criação, com Eva, com Adão. O Senhor tem essa vontade de manifestar a presença e de ter boas conversas conosco. Amém. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de conversar conosco e de ouvir a nossa voz. Mas eu queria te encorajar nessa noite, você perguntar para a pessoa que está do seu lado como ela era quando era criança. Pergunta para a pessoa do lado: como você era quando você era criança? Mas essa criança continua dentro de você. Não adianta me falar que tem muito tempo. Descobriu? Tem adolescentes descobrindo aqui como é que os pais eram quando criança. Isso é importante. Bom, estava outro dia aqui na porta da igreja conversando com alguns irmãos e eu disse para um dos pais, ele está assim, mas minha criaturinha, né? Não é o caso de identificar, mas minha criaturinha é muito agitada. E eu disse, a minha criaturinha também é extremamente agitada, terminava tudo pingando de suor, tanto que corria, não ficava no colo de jeito nenhum, nunca ficou. Estou agitado e hoje está aqui, Então cada criança, né, é de um jeito. Mas por que eu estou te perguntando como você era quando você era criança, né? Alguns ainda são, glória a Deus. Porque lá em Mateus 19, uma coisa interessante que o Senhor Jesus fala para os discípulos. Abra comigo em Mateus 19, verso 14. Sempre tem uma criança dentro da gente para a gente resgatar. Sempre. Perguntando para a irmã aqui se ela era uma criança tranquila, agitada. Eu era uma criança curiosa. Meu avô tinha uma gaveta, a única gaveta que ele trancava com chave. Toda vez que ele chegava perto daquela gaveta, ele ficava de olho para ver o que tinha ali. Eram os tesouros do vovô. Ele fechava, pegava alguma coisa e fechava rapidinho. E lá para os meus 6, 7 anos, eu vi onde ele escondia a chave. Esperei ele ir lá tirar a sonequinha dele. Eu falei, é hoje. Peguei a chave, abri a gaveta, e quando eu puxo a gaveta para entender o que tinha naquele tesouro do vovô, tinha sabonete, shampoo, tinha perfume. Eu falei, é isso? É isso que ele esconde aqui? A pior da história foi depois ele descobrir que eu já tinha entendido, né, e pegado a chave. Eu era uma criança curiosa. E às vezes o que algum esconde, o outro não esconde, mas isso deu uma confusão na minha casa, porque já foram lá reclamar com os meus pais, dizer, essa menina está xeretando em tudo, está pegando chave escondida, está abrindo as coisas. E eu mantenho essa curiosidade até hoje.
não com as coisas alheias, evidentemente, mas eu sou uma pessoa curiosa até hoje, eu mantenho essa criança curiosa dentro de mim. E em Mateus 19, verso 14, você abriu aqui, nós vemos Jesus falando: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. É tão importante nós entendermos isso, porque o reino dos céus pertence a pessoas que parecem com crianças. Eu te perguntei, que tipo de criança você era? Agitada, curiosa, cheia de machucado, que vivia ralando por aí? Hã? Ah, a irmã já começou, a memória dela começou a liberar as coisas aqui. Gostava de uma árvore, né, para subir, de uma bagunça. Eu vivia fazendo bagunça com as vizinhas do lado. E é interessante que o que Jesus mostra aqui, ele vai iniciando o capítulo e os fariseus estão ali testando Jesus para ver se ele falha em algo. E aqui no verso 14, ele fala da simplicidade e de que o reino dos céus é para pessoas como crianças. Criança não finge ser alguma coisa, criança é. Criança não quer parecer legal, não quer parecer importante, não quer parecer invisível, não quer parecer ser mais forte ou mais fraco. Criança é o que é. E o reino dos céus é feito pra gente como criança. Então, essa noite eu queria te convidar a lembrar um pouquinho de como você era como criança, das coisas legais, divertidas, da falta de preocupação, amém? Falta de preocupação. Amém. E de como isso é visto no céu. Por quê? Porque hoje que substitui a vida de criança por uma vida de adulto pesada, complicada, cheia de fardo, hoje a gente vai ser como criança. Já viram o pessoal, né? Criança brinca, entra dentro do carro e apaga. Olha que bênção. Não vai preocupar com boleto, não vai preocupar com imposto de renda, não vai preocupar com emprego. É isso aí, Miguel. Não guarda mágoa, abraça, beija, diz que ama. Esse é um lugar para nós. O reino de Deus é um lugar para pessoas assim, que desfazem da religiosidade, que desfazem dos rituais, dos pesos, do tem que isso, tem que aquilo outro. Eu vivi minha vida inteira dentro de igreja. Você quer ver um trem que amarra a gente a tal da reverência. Tem que ter reverência, tem que ter. Tem que honrar, sim, tem que ter. Mas reverência não significa tirar a nossa espontaneidade. Reverência significa entender que eu carrego, você carrega a presença de Deus. E o Senhor quer se manifestar aqui em nós e através de nós. Amém? Como crianças, porque o reino é pra gente assim, como criança, despreocupado de ser ou parecer. Somos filhas e filhos de Deus amados. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela tua casa, por podermos, Senhor, estar junto de ti, ouvir a tua voz, estarmos em família, por sabermos que temos um pai, temos um irmão mais velho, temos a tua presença, o doce Espírito Santo habitando em nós. Pai, nós te agradecemos porque diante de ti, toda religiosidade cai por terra desmascarada. E algo poderoso acontece. A identidade que o Senhor nos deu é chamada para fora. Obrigado porque o Senhor ama a identidade que colocou em cada um de nós. Obrigado porque o design que o Senhor colocou em mim, em cada um de nós aqui, é um design que foi feito, funciona
pelo amor e em amor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aqui, na casa do Pai, deixar todas as nossas ansiedades, preocupações, medos, e, Senhor, saber que podemos ser como crianças, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos conhece desde a eternidade. Obrigado porque o Senhor conhece cada dia nosso. E a Tua palavra diz que o Senhor tem gerado o bem sobre nós. A Tua palavra diz que os Teus pensamentos sobre nós são como a areia do mar e são bons. Senhor, obrigado, porque hoje, aqui, como igreja, nessa casa, nós podemos cessar todos os pensamentos que não estão em obediência a Cristo Jesus. E nós podemos colocar os nossos pensamentos direcionados para o trono da graça de Deus. Obrigado, Senhor, porque aqui neste lugar nós temos filhos e filhas amados, cheios da Tua presença, carregados com os Teus talentos, com dons. Nós oramos, Senhor, manifesta-se em nós e através de nós. Tu tens liberdade neste lugar, Senhor. Porque aqui, Pai, nós não precisamos ser fechados, preocupados. Aqui, Senhor, nessa terra, nós somos como crianças diante do Senhor. Pai, que a Tua consolação esteja sobre um coração, Senhor, que está triste nessa noite. A Tua palavra diz, Senhor, que há consolo para aquele que precisa de consolo. A Tua palavra diz que o Senhor consola aquele que está chorando. E o Senhor recolhe as lágrimas. Eu oro agora para esses corações que disseram: estou me sentindo desconsolado. Nós oramos para que a unção do Senhor, o consolo, a graça, a unção do Senhor venha sobre esses corações, sobre essas mentes. Que haja aquela paz que excede todo entendimento que só o céu pode dar. Que haja cura nessa noite, porque o Senhor quer curar. O Senhor não segura, não retém nenhum tipo de cura. O Senhor cura. O Senhor quer curar. Coloque o teu coração alinhado com a palavra de Deus, crendo que o Senhor quer manifestar a cura dele na sua vida. Nós cremos, Senhor, e estamos aqui para juntos cultuarmos a Tua presença, louvarmos ao Senhor com intensidade, com intencionalidade. Cada palavra, Senhor, cantada, um decreto sobre a nossa casa, sobre a nossa comunidade, sobre o Brasil. Nós oramos, Senhor, por esse bairro, crendo que é um bairro que será chamado como o bairro da presença do Senhor. Em cada lugar onde o Senhor for invocado, onde o Teu nome for louvado, é o local da presença do Senhor aqui no bairro. Pai, nós cremos que o Senhor tem tempo e propósito para esse bairro. E como igreja, Senhor, nós invocamos a Tua presença sobre este lugar, para que onde caminharmos, as pessoas saibam que o Senhor está ali. Louvado seja o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar e Te bendizer, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero comentar com você que nós olhamos para o mapa, uns 2 cultos atrás, nós olhamos para o mapa do bairro, e o Senhor nos mostrou. Já viram que o judeu usa aquele chapéuzinho aqui? Aquilo chama kippah. E o kippah significa que aquela pessoa está ali com a presença de Deus. E quando nós olhamos para o mapa, a gente viu um kippah. E o Senhor trouxe ao nosso coração.
é o lugar onde eu vou manifestar a minha presença. Esse bairro será chamado como lugar da presença do Senhor. Amém? Quem leva a presença? Cada um de nós. Amém? Então olhe para esse bairro, sabendo, para os arredores. A cobertura do Pai está sobre nós, para que a presença dele esteja espalhada. Deus te abençoe. Está preparado aqui atrás e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já chegaram? Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, pra glória, pra ser. Oh, adora, Senhor. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém, teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, adora o Rei. Agora, Senhor, nessa noite, só tu
Tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Você agora vai continuar adorando ao Senhor. Você e o Senhor agora. Salmodiar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Render graças ao Senhor. Reconhecer o Senhor. Cultuar o Senhor. Nós chamaremos Deus. Toda honra e toda glória, Deus. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Teu teu amor se estende de geração em geração. Tu és Deus. Louva o Senhor. Cantai louvores ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Adorai ao Rei dos Reis. Exaltai ao Rei dos Reis. Exaltai ao Rei dos Reis. Exaltai Jesus. Adorai. Adorai ao Rei. Adorai ao Rei. Adorai ao Rei. Glória a ti, Senhor. Inclina sua oração diante do Senhor. Nós começamos o culto falando sobre sermos como crianças. E é da boca da criança que sai o perfeito louvor. Adora o Senhor. Diga para Ele palavra de amor. Louve ao Rei. Reconheça o Senhor. Adore ao Rei. Nós queremos mudar a atmosfera deste lugar com a nossa adoração. Nós queremos mudar a atmosfera deste bairro, dessa cidade, com a nossa adoração. Oh, adore ao Rei. Adore ao Rei. Adore ao Rei. Nós te adoramos, Jesus. Força nossa. Em você, Senhor dos Senhores, digno de tudo, digno do nosso amor, do nosso louvor. Tu és digno, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Recebe, Senhor. Exaltamos, ó Pai. Deus se é merecedor de toda a glória, de todo o louvor. É merecedor de toda a glória, de todo o louvor. Exaltamos, Senhor. Recebe o nosso lar. Recebe o nosso favor, ó Pai, Senhor. Declaramos o nosso favor, a tua presença, ó Pai. Declaramos o nosso favor a Ti, Pai, nessa região. O Senhor seja exaltado, glorificado, Senhor. E abra os céus, Pai. Nós tenhamos visões, Senhor. Nós possamos ver os céus, o céu aqui na terra. O inimigo tenta laços em braços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está
comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que tem muralhas, das terras mães de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverão nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonharem, mas não faz, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que tem muralhas, as terras mães de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Deus é nosso Senhor. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá chuva de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É esse Deus que você serve, amém? Um Deus que tem muralhas, das terras mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto
aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouçamos, Deus te faz escape e livramento. Sabe como nós combatemos uma mentira? Falando a verdade, amém? Então, mais uma vez, nós vamos cantar esse pedacinho que diz: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, faz da Esther mãe de filhos. É o mesmo que grita do alto: não temas, eu sou contigo. Quais são os desafios que você tem? O Senhor diz isso aqui para você, ó. Ele te dá escape e livramento. Ele é o mesmo. Ontem e hoje será eternamente. Então você vai declarar nessa noite. Se há ainda alguma preocupação, algo que está deixando você ansioso, triste, inquieto, você vai derrubar agora as mentiras do diabo com essa verdade, amém? Com toda a sua força, seu fôlego, você vai declarar nessa noite: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, das terras mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O Senhor é quem nos guarda na entrada e na saída. Quando acordamos, quando nos deitamos, o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é aquele que cuida de nós, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. É por causa dele, é por causa da palavra dele. Tem tudo a ver com ele. Aleluia. Mesmo que eu vá por viver sem direção, mesmo que me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sempre ele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é
amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar por esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre calma, fale pra sua alma. Eu sei que tudo pode, vale tudo continua sendo Ele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Conheço pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Nossos olhos estão cheios. Os nossos olhos estão assim. Nós não estamos olhando para a falta. Não estamos olhando para a escassez. Nossos olhos não estão nas notícias. Nossos olhos não estão no homem. Não é de lá a nossa fonte. Nós não estamos olhando para as dificuldades. Não estamos olhando para as tempestades. Nem para o desemprego. Não estamos olhando para isso. Nós estamos olhando para Jesus. Aquele que administra uma crise perfeitamente bem. Você pode estar achando que está no meio de um caos, que perdeu o controle de tudo, que está tudo desmoronando. Meu Deus!
O que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha casa, da minha família? Meu Deus, socorro! Às vezes você olha e fala, agora o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Tem tudo a ver com Ele. Ele é perfeito em administrar crises, em colocar as coisas no lugar, em consertar o que está quebrado. Ele é perfeito para suprir todas as suas necessidades, para fazer além do que você pediu ou pensou. E enquanto nós continuamos ministrando, você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta, semear na casa do Senhor com alegria e declarando que ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. E se você ainda está insistindo em querer falar, se você ainda está ansioso ou preocupado com algo, sem saber o que fazer, essa é a sua hora de lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, porque é Ele que tem que cuidar de você. Enquanto os irmãos trazem seus dízimos e suas ofertas, nós vamos continuar declarando essa canção. Confie no amor do seu Pai, confie no cuidado dele. Mesmo que o mundo venha abaixo, o amor dele permanece inalterável, inabalável. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Aleluia. Nós te agradecemos, Jesus. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos para os avisos desse mês. Aleluia. 2023, ano da construção, amém? Aleluia. Então vamos falar? Ano da construção. Aleluia. Nós temos construído nosso futuro todos os dias, como indivíduos únicos e como igreja, amém? Isso é poderoso. Setembro, a palavra do Senhor nos deu a liberdade. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos aprendido sobre isso, tem sido poderoso. Domingo é inegociável. Chegou o domingo, se aprume, se arrume e venha cultuar ao Senhor uns com os outros e adorar o Senhor com alegria, amém? Mantenha isso na agenda de vocês aí, ó. Domingo é dia de estar na igreja. Amém. Jejum pelo retorno, todas as terças-feiras nós temos orado e jejuado
pelo nosso pré-crente favorito, amém? Os irmãos têm pré-crente? Alguém tem aqui pré-crente? Está faltando pré-crente aí para alguém? Eu tenho um monte de pré-crente para entregar aí para os irmãos jejuarem. Orem, não deixem de jejuar, porque nós cremos que a semente tem sido lançada e vai florescer e vai dar muitos frutos, amém? Comunidade, todas as terças-feiras, às 19h30, online, pelo Zoom. Participem, todos os homens estejam ali, com os irmãos, mais empolgados, convidados, né? É uma bênção. Então estejam lá com os irmãos, não deixem de participar. E nós, mulheres, temos o nosso encontro todas as quartas-feiras, às 19h30 também. Tem sido um tempo muito gostoso com os irmãos, não deixem de participar também. Lançamento da pedra fundamental. Quantos estarão lá no dia 17? Deixa eu ver quem está aqui. Dia 17/9, lançamento da pedra fundamental às 10 horas, Rua Hortência 320. Estejam lá, será um momento poderoso, um momento profético, cumprimento da palavra de Deus para nós. Então vamos estar lá com alegria, lançando essa pedra, amém? E o Evangelismo Fire é dia 24, no domingo. 8 horas, tá, irmãos? Então nós vamos nos encontrar aqui, tá? Nós vamos nos encontrar aqui no nosso ponto de encontro. Nós vamos receber as flores que nós iremos distribuir pelo bairro com alegria. Vamos florir no Esplanada. Então, no dia 24, domingo, às 8 horas, aqui. Participem, viu, gente? Vem, vamos todos florir e abençoar este lugar, amém? Declarar a palavra. Nós vamos ser intencionais, amém? Amém. E nós, mulheres, no dia 30/9, teremos o nosso Bazar Iluminadas. No sábado, às 16 horas, aqui. Então, venham todas, vai ser muito gostoso, um tempo precioso, é muito bom. E se você tem a sua casa, uma coisa bem linda que você fala, não quero mais usar, traga, entregue para a Fátima do Mariana, que nós vamos colocar no nosso bazar, amém? Venham todos participar do bazar, tragam convidadas, será muito, muito legal. Então, no sábado, dia 30, às 16 horas, Bazar Iluminadas. Vamos lá? Então tá, é isso. Boa noite, queridos, graça e paz. Aleluia. Queria chamar as nossas crianças, vamos orar por elas, vamos abençoá-las. Fica aqui embaixo mesmo. Isso. Essa igreja é gloriosa. Ontem a gente deu mais uma garimpada aqui do lado para arrumar para elas o espaço. Lembrando que temos elas aqui, os nossos adolescentes se reúnem sábado, aos sábados às 19 horas. A gente está caminhando e crescendo o propósito que Deus tem para nós. Vamos abençoá-las? Pai, em nome de Jesus, oramos agora por essa igreja poderosa, que é a igreja do amanhã, que se levantará homens e mulheres segundo o teu coração, para governarem nessa cidade, para trazerem o teu reino, para trazerem a realidade daquilo que o Senhor tem para elas. Por isso, nessa hora, reconhecendo isso, nós abençoamos a semente que há de ser compartilhada com elas, para que cresça, floresça e cumpra o propósito do Senhor. Se nós oramos por elas, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Podem ir lá para a sala de vocês. Irmãos, a palavra do mês é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 4, verso de número 14. Lucas, capítulo 4, verso de número 14. A gente está estudando um pouquinho sobre esse tema e nós vimos semana passada que, infelizmente, algumas pessoas
têm a mentalidade de escravos, são sujeitos dessa mentalidade, não conseguem desfrutar a vida, a graça que o Senhor dá, mas a palavra que o Senhor deu é: manda embora a escrava, porque o filho da livre não vive com o filho da escrava, e Deus de fato nos tem chamado para vivermos uma liberdade maior de tudo aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. E hoje eu queria ler com vocês Lucas capítulo 4, verso de número 14, o texto diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos ler? Vamos orar, perdão. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Nós oramos para que nessa noite tu venhas verificar a tua palavra, que a tua palavra traga sentido ao nosso coração, que haja sobre nós um despertamento, haja sobre nós um entendimento pleno, real e total daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Como igreja, nós queremos estar despertos para a tua palavra, que o Filho, Jesus, venha de fato nos libertar, para que verdadeiramente sejamos livres e livres, nós possamos desfrutar uma vida plena, uma vida abundante que o Senhor tem para nos dar. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Eu queria chamar a sua atenção para o verso de número 18. Veja comigo aí na sua Bíblia. O texto diz que Jesus chegou na sinagoga, na igreja, no tempo dele. Ele abriu um livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, ele leu o seguinte texto, verso de número 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade. Eu queria te chamar a sua atenção, porque essa parte do verso de número 18 diz que Jesus ele foi enviado para proclamar liberdade aos presos, é o que o texto diz. Continuando, diz assim: recuperação da vista aos cegos. E finalizando o versículo, ele diz: olha, para libertar os oprimidos. Nós encontramos no verso de número 18 duas expressões, por duas vezes a Bíblia diz que Jesus ele veio para proclamar liberdade aos presos. É claro que Jesus não está falando de preso em cárcere, porque ele não chegou em um cárcere e disse para todo mundo que estava preso ali por ter cometido algum crime, algum delito: vocês agora estão livres, venham para fora. O texto está falando para a gente sobre um outro tipo de liberdade, e no finalzinho ele diz aqui: para libertar os oprimidos. Não 18 mesmo, não. Para libertar os oprimidos. Por duas vezes Jesus abre o livro, Jesus faz essa proclamação dizendo: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, chegou esse dia. E todo mundo na sinagoga olhou para ele, e aí Jesus disse: então hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Jesus está dizendo que uma profecia foi dita lá no Antigo Testamento, no tempo do profeta Isaías, e Jesus chega então diante da sinagoga, a igreja dos judeus daqueles dias, abre esse texto, acaba de ler, assentado como era costume deles, ele fecha o livro, entrega e ele diz o seguinte: olha, hoje se cumpriu a escritura que a gente acaba de ver. E qual era o sentido da escritura que ele acaba de ler? Duas coisas. A Bíblia diz que Jesus veio libertar aqueles que estavam presos. Como disse a vocês, Jesus não chegou em um cárcere que estavam ali as pessoas presas e disse a todos: saiam agora e venham. Jesus está falando de outro tipo de libertação. E o texto termina dizendo que Jesus veio libertar aquelas pessoas que estavam oprimidas. E aí, então, esse é o início do ministério de Jesus segundo o Evangelho de Lucas.
Lucas, ele fala do relato da tentação de Jesus no deserto, fala do seu batismo, e Jesus agora começa o ministério. Como que Jesus começa o ministério? Ele pega a Bíblia e ele diz: olha, eu vou ser referendado pela palavra do meu Pai. E a partir daquele momento é exatamente isso que Jesus faz. E como a gente está falando que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eu quero trabalhar com a gente essa noite esse tipo de liberdade que Jesus veio trazer, liberdade dos presos e dos oprimidos. E aí, então eu queria que você lesse outro texto comigo, para a gente ver o cumprimento da profecia na prática, ainda no Evangelho de Lucas, só que agora o capítulo de número 13. Lucas capítulo 13, a partir do verso de número 10. Lucas capítulo 13, verso de número 10. O texto diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa. Irmãos, prestem atenção na expressão que encontramos no verso número 16. Né? Então Jesus disse assim: olha, deixa eu pegar no meu aqui que eu... então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa. Diz o texto: por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia. Irmãos, acompanhem comigo o texto, porque nessa noite eu entendo que o Senhor, Ele quer falar algo muito forte ao nosso coração, porque nós estamos subindo de nível, nós estamos crescendo na revelação de Deus para nós, para desfrutarmos da liberdade que Jesus trouxe. Esse versículo diz muita coisa para a gente. Primeiro, nós entendemos, o texto bíblico diz para a gente que Satanás mantinha presa. Jesus veio para esse tipo de prisão exatamente, não era tirar a pessoa que estava no cárcere, não era tirar as pessoas que estavam presas em jaulas, não. Jesus veio para trazer a libertação das pessoas às quais Satanás mantinha presa. E Jesus diz muito claro: então, uma mulher, esta mulher pegou uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a prendia. Nesse texto nós vemos claramente Jesus libertando uma mulher que estava presa, como diz o texto, e que ela era oprimida por Satanás. O texto que nós acabamos de ler, que Jesus diz: o meu ministério se inicia. O que é que Jesus veio fazer? Veio tirar da prisão aqueles que ali estavam e veio trazer liberdade para aqueles que estavam oprimidos. Nós entendemos que o ministério de Jesus consiste exatamente nisso, não é algo literal, como eu disse para vocês. Então a gente começa a entender algumas coisas que a gente encontra na Bíblia e precisa se apossar delas para viver a vida plena e abundante que Deus tem para nós. O texto diz que essa mulher estava encurvada por 18 anos, quase 2 décadas. E não havia meios de se endireitar. Sabe por quê? Porque a sua doença era espiritual e não era uma doença física. Ela não podia ir no médico de coluna, pedir para ele fazer alguma coisa.
não se operava naquela época, porque aquela mulher não tinha uma doença física, a sua doença era uma doença espiritual. O que o texto diz é que Satanás mantinha essa mulher presa por todo esse tempo. Então não era algo que se resolve simplesmente indo ao médico, fazendo uma massagem, tentando fazer alguma coisa na sua coluna, porque a sua doença ela era espiritual e não era uma doença física. Tratava-se de um espírito maligno de enfermidade, um agente de Satanás que havia prendido o seu corpo. E aí entra no ponto que eu queria falar para nós essa noite específico. O texto diz que essa mulher vivia encurvada. Então veja comigo, uma mulher que há 18 anos vivia encurvada. Essa mulher só conseguia olhar para baixo. Essa mulher só conseguia olhar para o chão. Ela estava impedida de erguer e olhar para os céus e olhar na direção do alto. Por ser uma mulher encurvada, ela só podia andar exatamente assim por onde ela ia. Ela simplesmente conseguia ver no chão. Uma pessoa que não conseguia olhar para os céus e ver a coisa que estava diante dela. Por isso a gente vê em operação na vida dessa mulher o desígnio maligno de Satanás. Satanás quer nos manter presos com os olhos olhando para as coisas naturais. O que o diabo quer é fazer com que de fato fiquemos encurvados, olhando para aquilo que é terreno. O diabo não quer que a gente erga os olhos e veja os céus, aquilo que Deus tem preparado. Por isso que muitas vezes nós estamos tentando resolver problemas que nós achamos que são problemas físicos. Nós estamos tentando curar de algumas enfermidades que a gente acha que são enfermidades físicas, mas na verdade tudo isso tem um princípio maligno. Satanás não quer que você recorra aos céus. Satanás não quer que você leve os seus olhos e contemple o seu Criador. Satanás quer que você fique encurvado, olhando para baixo, olhando para as coisas terrenas. E muitas vezes nós nos perdemos. O apóstolo Paulo diz que se a nossa expectativa for somente nas coisas terrenas, nós seremos os homens mais infelizes de toda a terra, porque nós não teremos uma perspectiva dos céus. Se acabou aqui, as pessoas que não têm a perspectiva do céu, acabou, morreu, acabou. Mas nós sabemos que quanto ao homem, está determinado morrer uma só vez e depois disso, vem aquilo que Deus preparou para nós. Nós cremos que nós ouviremos a voz de Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, para aquilo que vos estava preparado desde antes da fundação da terra. Irmãos, nós não podemos simplesmente abrir mão daquilo que o Senhor veio trazer para nós. Mas é interessante que quando a gente olha para o caso dessa mulher, isso é um exemplo claro para a igreja, para a obra, para a opressão e para a prisão de Satanás. Jesus veio nos libertar de duas coisas, da prisão e da opressão. Qual é a prisão? A prisão é de ficar olhando para esse mundo natural e achando que tudo que a gente tem é isso. É um mundo natural. E a gente vai querer resolver as coisas naturais de um modo natural, sem invocar os céus, para que os céus desçam sobre nós e que a glória do Senhor venha. E é interessante que a gente vê então o poder em operação na vida dessa mulher para aquilo que Satanás de fato queria: impedir aquela mulher de olhar e desfrutar dos céus, da obra do Senhor. E aí eu quero fazer um comparativo, porque hoje a estratégia do diabo continua sendo a mesma. Satanás quer nos manter presos com os olhos fitos nas coisas terrenas. Ele quer nos impedir de olhar para os céus e desfrutar de Deus, da sua presença, da sua obra e das suas bênçãos. Continua sendo assim. Sabe para que Jesus veio na terra? Exatamente para isso. Para quebrar a escravidão que a gente fica olhando para essas coisas. O que Deus fez está nos céus. Então o que o diabo tenta fazer? Ele tenta lançar algo para nos impedir de olhar para os céus. Agora abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso de número 3. Deixa a Bíblia marcada, quem tem ainda a Bíblia de papel, deixa a Bíblia marcada aí, porque nós vamos voltar no texto. Mas Efésios capítulo 1, o verso de número 3, o texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha como é que termina o versículo. Onde foi que Deus nos abençoou? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, se a nossa bênção está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós precisamos erguer os nossos olhos e precisamos trazer a bênção dos céus para a terra. Mas se Satanás ainda te mantém cativo nessas coisas humanas, naturais, limitadas, a gente não vai buscar a bênção que está nos céus e trazer a existência. Nós vamos ficar o tempo inteiro pedindo que Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, e Deus está dizendo para nós: se endireite, olhe para as coisas do alto. Mas se a gente estiver encurvado, preso, cativo do diabo, ou simplesmente querendo resolver as coisas naturais, de modo natural, coisas para as quais não existe solução, nós seremos homens e mulheres frustrados diante de tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque onde é que estão as bênçãos espirituais? Elas estão nas regiões celestiais. Os céus falam de coisas superiores, os céus falam de coisas de cima, os céus falam de coisas melhores, os céus falam da glória proclamada do Criador, os céus falam que Jesus venceu o diabo, venceu os adversários, se assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o que o diabo tenta fazer? Nos manter encurvados, doentes, achando que essas coisas não se resolvem. Jesus pega uma mulher, irmãos, 18 anos, sabe, eu não sei nem mensurar o que é 18 anos vivendo encurvado, e o problema de tudo que eu disse para vocês, que não era uma doença física, era algo espiritual. Que tipo de prisão era essa que Jesus então mencionou? Não era a doença e nem o espírito de enfermidade em si mesmo que estava sobre aquela mulher. Sabe qual era a enfermidade da qual Jesus veio curar e que ele quer falar aqui? É que o diabo queria fazer era impedir a mulher de olhar para o alto. E quantas vezes nós nos sentimos assim também, impedidos? Quantas vezes, às vezes, passa pela nossa mente dizendo: puxa vida, porque Deus não age em meu favor? Nós olhamos para a terra da perspectiva terrena, ao invés de olharmos para os céus e perguntarmos: Pai, qual é a estratégia que o Senhor tem para nós? Aí perguntarmos: Pai, como é que o Senhor vai me dar a vitória? Pai, como é que a bênção do Senhor descerá e me alcançará? Pai, como é que eu vou ver isso se manifestando na minha vida? Nós às vezes não recorremos se as nossas bênçãos estão lá. E diz a Bíblia que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Irmãos, a gente precisa entender que a obra de Jesus ela foi completa, ela foi acabada. A Bíblia diz que Jesus se assentou nos céus, ele na cruz do Calvário bradou: Pai, está consumada a obra que o Senhor me deu para fazer, eu fiz toda. Irmão, Jesus não tem que fazer mais nada além daquilo que ele já fez. É hora de nós, igreja, entendermos que nós precisamos levantar e puxar essas bênçãos para a nossa vida e viver aquilo que de fato o Senhor Jesus já nos deu. Essa é a liberdade maior que ele veio nos trazer. E aí a obra do diabo fica evidenciada. O diabo pegou aquela mulher e ele não queria que aquela mulher olhasse para o alto. Porque se ela olhasse para o alto, ela iria acessar as bênçãos de Deus. Por isso vem um demônio, um espírito de enfermidade e entra naquela mulher. E é exatamente isso que o diabo quer, que nós também tiremos os olhos do nosso Deus. Agora é interessante algumas coisas que o texto fala sobre essa mulher. A Bíblia fala que ela era uma crente da época. Ô João, vamos voltar lá, fazendo um favor. Lucas 4. Verso 18, ficou para a gente aí. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar libertação, a liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos e a libertar os oprimidos. Era exatamente esse o ministério que a gente vê com Jesus. Quando a gente volta agora para o caso da mulher, o segundo texto que nós lemos, o texto diz que essa mulher era uma crente da época, porque o texto se refere a ela dizendo: não convinha que essa filha de Abraão,
Filha de Abraão era alguém que tinha a promessa. Era como se fosse um crente dos nossos dias. É uma referência dada para alguém que esperava a promessa divina. Essa mulher, ela era crente, ela cria na aliança que Deus havia feito com Abraão, de que a partir de Abraão todas as famílias seriam abençoadas na terra. Mas nós também vemos que no dia de sábado essa mulher estava na sinagoga. A sinagoga era a igreja daquela época, como se fosse hoje. Então a gente vê uma mulher que cria em Deus e a gente vê uma mulher que estava dentro da igreja. Mas nós encontramos uma mulher que cria em Deus, uma mulher que estava na igreja. Ela estava oprimida e ela estava presa por Satanás. Da mesma forma, irmãos, nós podemos estar passando por um momento semelhante ao esse descrito dessa mulher. Talvez nós estamos queixando de uma enfermidade, mas o problema é que o nosso físico ele está enfermo por conta de algo espiritual que a gente vê exatamente nessa mulher. E o que o diabo quer fazer é que você veja as coisas dessa terra. E aí a gente começa a proclamar, puxa vida, as coisas estão difíceis. Você já viu, está tudo aumentando, você já viu, nós estamos passando por recessão, você já viu, estão demitindo a empresa, você já viu. E aí a gente começa a entrar em pânico, em desespero, porque nós estamos olhando e raciocinando do modo de vista natural, nós estamos simplesmente buscando as coisas terrenas, nós estamos encurvados e olhando que todo homem vê, puxa vida, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair daqui, eu preciso salvar minha vida daqui, nada vai para frente, eu não consigo enxergar uma solução, eu não vejo aquilo que Deus pode fazer na minha vida e eu não consigo fazer nada, eu estou entrando em desespero, o que é que vai ser de mim? Pobre e coitado, miserável homem que sou. Por quê? Porque o diabo quer exatamente isso, que nós fiquemos olhando para o chão. E quando a gente vê para o chão, a nossa visão é muito curta, a gente não consegue enxergar longe, a gente não consegue transcender os espaços, a gente não consegue ir além, a gente não consegue alcançar absolutamente nada. Mas se esse era o seu caso, quando você entrou aqui, você vai sair daqui de um modo completamente diferente. Você precisa entender que Deus tem uma solução para todas as coisas. Jesus já enviou a resposta. O problema é que muitas vezes nós não assumimos isso e não tomamos posse da posição para a qual nós somos chamados para viver. E eu entendo que Deus quer trazer algo novo, revelador para a nossa vida. Você precisa entender que você foi chamado para viver acima das circunstâncias e colocar os olhos no Senhor. Enquanto a Júnior ministrava o louvor, ela falava exatamente isso. Compartilhe, coloque os pesos daquilo que você tem sobre os ombros do Senhor. E aí então você vai poder descansar, porque o fardo dele é leve. E a gente precisa entender exatamente isso. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que nós não buscamos a solução na fonte correta. Nós estamos buscando a solução, a resposta dos nossos problemas. Estamos buscando a solução em estratégias humanas e naturais. O problema é que eu tenho uma mulher que está dentro da igreja, ela é crente, ela frequenta a igreja, mas ela está opressa pelo diabo. E a gente não vai simplesmente resolver as coisas naturais com coisas naturais. Precisa haver uma interferência divina, os céus precisam descer, porque quando um decreto celestial desce, ele muda a história, ele muda a realidade. E aí então essa mulher é endireitada e ela consegue enxergar os céus. Ela tem uma nova perspectiva. O texto diz que assim que essa mulher foi endireitada, ela fez uma coisa, ela começou a louvar a Deus. E a gente precisa entender exatamente isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você pergunta, mas eu não estou preso? Pode estar olhando para baixo, pode não ver uma solução, pode não ver uma saída, pode não ver uma nova perspectiva, pode ficar preso nessas amarras. Irmãos, nós oramos para Deus para tanta coisa, mas por que nós não oramos para Deus nos dar uma ideia disruptiva, uma ideia bacana, para Deus nos dar a ideia de a gente abrir um negócio, para Deus nos dar a ideia de a gente conseguir uma promoção no nosso trabalho, para Deus nos dar a ideia de a gente abrir alguma coisa e ganhar o nosso dinheiro de uma forma que a gente não consegue enxergar? Sabe qual que é o problema de tudo? O problema de tudo é que a gente está entrando na onda de todo mundo. As pessoas falam, fique rico, abra um site, abra o comércio pela internet, faça vídeos, faça um monte de coisa, a gente vai. O problema, irmãos, é que isso pode ser uma ideia de Deus para uma pessoa específica, mas não é regra para todo mundo. E aí o diabo volta a frustrar os planos, porque às vezes a gente tenta alçar um voo, mas não desista, não pare. Nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor tem está para nós, está disponível
quando nós olharmos para os céus. Se você está enfermo, curvado, não vê uma saída, você está num beco sem saída, vivendo uma situação difícil, tome uma postura agora, busque ao Senhor Jesus, e aí a gente vai ver exatamente aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E a gente, às vezes, até declara que o diabo vem, tentando roubar nossa saúde, nosso dinheiro, a nossa família, cada dia que nós vivemos. E aí a gente entende que o diabo não quer que a gente tenha a bênção de Deus. Mas o fato é que o diabo não está preocupado em roubar a nossa saúde, roubar o nosso dinheiro, a nossa família. Sabe o que o diabo não quer? Ele não quer que a gente olhe para Deus. O que o diabo quer roubar de fato é a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você não tem um relacionamento com Deus, aí a vida acabou. Aí a vida não tem fim. Aí o laudo do médico é a palavra final. Aí a coisa que aconteceu no nosso trabalho a gente acha que é irreversível. A gente acha que não tem mais jeito de recuperar nada daquilo que foi perdido, mas é isso que o diabo quer exatamente que a gente entenda essa realidade. Então a gente entende que roubar doença, roubar dinheiro, família e algumas coisas assim, é uma estratégia que o diabo usa para chegar aonde ele quer. Mas nós temos uma opção, nós precisamos aprender a viver olhando para o alto, com os nossos olhos fixos no Senhor em todo o tempo, sabe, independente das circunstâncias que estejam à nossa volta. Olhar para o alto. Deus tem a resposta que você está procurando. Amém. Pare de buscar em tudo quanto é canto. Pare de buscar nos homens. Que tal separar um tempo, começar a orar e buscar entender, Senhor, Tu és a resposta, o Senhor tem a resposta, o Senhor está me curando, eu posso olhar para os céus, eu não sou mais encurvado, eu não vou andar mais para baixo buscando solução dentro dos homens, eu vou parar, vou fazer um propósito, vou jejuar, vou buscar o nome do Senhor, vou adorar, vou cantar, vou para afugentar todo pensamento contrário, não vou ficar curvado olhando para o chão. Não, irmãos, nós vivemos em uma geração de crentes que tem aprendido somente essas coisas. As pessoas correm daqui para colar, porque daqui para colar, se você fizer uma corrente, etc. e tal, você vai conseguir aquilo, e se você fizer uma outra coisa, você vai conseguir aquilo outro. Fica igual barata tonta, corre aqui, corre ali, não cria raízes, não deixa o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Eles não querem um Deus supridor, eles querem um Deus mágico, que brota os dedos e as coisas acontecem. Mas Deus tem um processo estabelecido para a nossa vida. Deus quer que de fato a gente aprenda a confiar nele e a depender dele. Irmãos, para cada problema existe uma solução. E essa solução não é padrão. Essa solução não é igual para todo mundo. É uma solução para cada um dos seus filhos. A nossa pregação, como igreja, de uma forma geral, só enfatiza aquilo que é terreno. Você já viu? Que as pessoas preguem, o que é que você precisa? É sempre assim, é o homem suprindo a necessidade do homem. O que você precisa? A gente não pergunta, por que você não busca a Deus e tem ampla suficiência? Por que você não busca em Deus e deixa Deus tratar o problema que você precisa? E aí então a gente precisa voltar os nossos olhos para as coisas que são espirituais, para as coisas que são de cima. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer nos curar nessa noite. Deus quer tirar os nossos olhos de ficar olhando para baixo, essa dor nas costas, esse peso esmagador. Ele quer que a gente levante os olhos e olhe para cima. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são, o que diz o texto? Do alto. Opa, para um pouquinho, irmãos, olha a estratégia do diabo. A Bíblia diz que Jesus veio para tirar os que estavam presos de suas prisões e libertar aqueles que estavam vivendo a opressão de Satanás. Olha o que a Bíblia diz, olha, vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto.
Qual que é o objetivo do diabo? É tirar a nossa visão do alto, é colocar um peso nas nossas costas, e a gente começa a reclamar, mas eu não dou conta disso que eu estou vivendo, eu não dou conta do dia a dia, eu não dou conta da minha casa, eu não dou conta de educar o meu filho, eu não dou conta do meu casamento, eu não dou conta do meu trabalho, eu não dou conta da minha empresa, eu não dou conta de absolutamente nada. Entende, irmãos, que existe uma doença nisso, e isso não é algo físico, é algo espiritual, porque a Bíblia diz exatamente isso. Nós precisamos procurar as coisas que são do alto. A grande estratégia de Satanás é fazer com que você fique olhando para baixo, você fique olhando para as doenças, para as limitações, para as impossibilidades, ao invés de olhar, de erguer a sua cabeça e olhar para os céus e dizer: Senhor, eu tenho uma situação que eu preciso da tua intervenção, e é olhando para o alto que eu vou ter a ideia que as coisas vão começar a fluir na minha vida. Porque a Bíblia diz, olha, procurem as coisas que estão no alto, porque olha só, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Próximo versículo: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Irmãos, essa mulher encurvada, 18 anos, é para nós o grande exemplo das coisas que nós estamos passando hoje. O maior desafio que nós temos como igreja é de fato entender o poder espiritual que reside em nós. Irmãos, existe uma graça sobrenatural de Deus disponível para cada um dos seus filhos, só que ela está no alto, ela não está aqui na terra. Ela está disponível para quem olha para os céus e chama a existência, mas muitas vezes nós estamos encarcerados e isso machuca o nosso coração. Jesus vai em uma sinagoga e havia ali o líder da sinagoga, aquele homem que achava que fazia vontade de Deus, mas é exatamente da pregação da semana passada que eu trouxe para nós. Ele estava preso a regras e normas e achando ruim com Jesus, porque Jesus havia curado uma mulher no dia de sábado. Ele ainda levanta na sinagoga, depois de tudo que Jesus fez, e diz assim: ei, presta atenção vocês aqui, olha, há 6 dias, se vocês querem ser curados, venham de domingo até sexta, mas não venham no sábado. E Jesus fala: seu hipócrita, você tem um animal na sua casa, um jumento, um boi, você vai deixar o seu jumento e o seu boi com fome no dia de sábado? Você desamarra ele, leva ele para comer, leva ele para beber, e eu não deveria fazer isso com uma filha de Abraão, a qual Satanás mantinha presa por 18 anos? Porque incomoda, irmãos, a nossa liberdade incomoda. As pessoas vão pedir a gente para orar mais baixo, as pessoas vão pedir a gente para ficar quieto, as pessoas vão dizer: não me fala desse Jesus. É o diabo querendo fazer com que as coisas naturais prevaleçam sobre as coisas espirituais. O texto diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É o nosso pensamento ligado nos céus, é o fluxo constante daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. A gente precisa entender o princípio dessa realidade. Próximo, João, por favor. Pois vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Note que o mandamento da palavra que vem como um imperativo é: buscai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Em toda a Bíblia nós encontramos uma advertência para que a gente possa manter os nossos olhos nas coisas que são da terra. Me presta um celular, só não vou ligar não. Isso aqui, irmãos, é um telefone celular. Todo mundo tem, todo mundo sabe que ele funciona. Só que o telefone celular por si só, ele é limitado. Quando a gente tem o telefone, eu só posso mexer com as coisas que estão dentro do telefone. E as coisas que estão dentro do telefone, às vezes elas são pequenas, elas são limitadas. E a gente não consegue fazer muita coisa, porque eu não tenho muita coisa aqui dentro. Mas a partir do momento que eu pego esse telefone e eu conecto ele com a internet, agora esse telefone me abre um leque de milhares de possibilidades. Aqui dentro eu não tenho tudo aquilo que eu preciso, mas a partir do momento que eu me conecto com a rede, aí então esse telefone passa a trazer para mim soluções, respostas de problemas. Não vou perguntar aqui, mas você já sabe. Quem nunca abriu o Google e perguntou: Google, o que é isso, o que é aquilo, como é que eu resolvo aquilo outro? O que a gente precisa entender, irmãos, que muitas vezes nós somos um telefone celular que
que a gente não está conectado com as regiões celestiais. O que a Bíblia nos manda fazer? Volta para mim, então, por favor. Mais um. Portanto, vocês que já estaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto. Você é um telefone celular que precisa se conectar com as coisas do alto, porque quando você se conecta com as coisas do alto, a resposta vem e Deus pode trazer a solução de todos os seus problemas. Entende isso? Não seja um telefone celular desconectado, porque aí é limitado, é alguém que só sabe mexer com os recursos naturais. Irmão, Jesus, ele não pode ser uma coisa fora da sua vida. Os céus não podem ser uma opção que quando a gente for pensar, a gente vai consultar. Isso precisa ser uma coisa real, verdadeira. Os céus precisam, de fato, ser o maior chamariz que nós precisamos ter na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho libertar, a gente é livre. Porque aquela mulher, ela parou de olhar para as coisas terrenas e ela começou a buscar a solução em Deus que estava nos céus. Ela se conectou com a nuvem, não é assim que a gente fala, né? Mas com as nuvens celestiais, porque em Deus há poder e há conhecimento. Então deixa eu te falar, se você está doente, você precisa entender que a cura está ao seu alcance nessa noite. Por isso que o texto diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Passa mais um para mim, João, o próximo. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. Irmãos, esse é o maior desafio que a gente encontra. Eu sei que a gente quer quebrar algumas barreiras. Nós não podemos ter mentalidade de escravos. O que a gente vê, como vimos na analogia da semana passada, é que a Bíblia diz que havia um único pai, mas havia uma esposa legítima, que era Sara, que deu filho ao herdeiro legítimo, Isaque. Mas nós vemos que ele também tinha uma mulher que era escrava, que gerou Ismael, pensamento de escravo. E a Escritura diz, manda fora a escrava e o seu filho escravo, porque eles não vão poder dar junto com o filho da promessa. E é isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma promessa para nós, Deus tem uma bênção que já preparou. Mas o diabo quer colocar peso sobre os nossos ombros, para que a gente não erga o nosso olhar e enxergue as coisas que Deus tem para nós. E esse desafio, ele precisa ser vencido, essa barreira precisa ser rompida. E nessa noite eu queria orar por nós, para que de fato o Senhor Jesus traga para nós essa cura que Ele veio trazer. Quando a gente lê o texto, Jesus num sábado na sinagoga, lê aquele texto, fecha o livro e diz, hoje se cumpriu a Escritura. Eu vim aqui para libertar os presos e tirar aqueles que estão oprimidos da mão do diabo. A mesma coisa Jesus quer fazer na nossa vida nessa noite. Ele está te dizendo, pare de andar encurvado olhando para o chão, pare de tentar soluções humanas para coisas que são espirituais. Eu comecei dizendo, irmãos, que aquela mulher, ela não poderia fazer uma cirurgia da sua coluna, até porque não tinha condição de fazer. Muitas vezes nós estamos querendo resolver os problemas que a gente tem com coisas naturais. Não se resolve problemas espirituais só com a manifestação do poder de Deus. Agora deixa eu te dizer alguma coisa, Jesus não vai manifestar o seu poder. A Bíblia diz que Jesus já manifestou. Tudo está à nossa disposição. O que nós devemos fazer é nos colocarmos à sua disposição para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida e no nosso coração. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora, eu queria que nós orássemos. Queria que você colocasse diante do Senhor agora os impedimentos que você tem na sua vida. Você diz assim, puxa vida, eu já tentei, já apliquei de tudo com meu filho, já fiz tudo para mudar a realidade da minha casa, já orei no meu trabalho e tentei todas as possibilidades que tinha e nada deu certo. Eu te faço uma pergunta, você teve uma palavra de Deus, uma orientação para fazer isso? Ou você está fazendo na força do seu braço, com seu conhecimento humano e natural, a gente chama na força da carne. Quando a Bíblia fala que o céu tem solução, irmãos, isso é poderoso. Irmãos, nós somos o povo que tem acesso aos céus.
Os céus para nós, eles não são céus de bronze, os céus para nós são céus abertos. A Bíblia diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então pare de andar encurvado, pare de olhar para as impossibilidades, pare de exaltar o erro, o medo, a enfermidade, aquilo que o diabo está fazendo ficar grande na sua frente. Comece a olhar para o seu Deus, que é muito maior e que desata o poder dele, e basta nós seguirmos a orientação e direção que Deus nos dá para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Não viva mais de impossibilidade, não fique dizendo, puxa vida, não consigo, não dou conta. Quantas coisas na vida a gente vai se deparando com isso? Não dou conta de fazer uma faculdade, não dou conta de ter um bom emprego, não dou conta de comprar uma casa, não dou conta de me casar, não dou conta de criar o meu filho. A gente fica exaltando esse tipo de coisa. Isso é coisa da mulher que está encurvada, olhando para baixo. Mas quando ela tromba com Jesus, isso muda, sabe? A sua curvatura, ela é tirada. Essa mulher olha para os céus, ela olha para cima, ela começa a glorificar a Deus, e ela entende que existe um poder, e o Senhor está dizendo exatamente isso para você. Comece agora a caminhar na direção daquilo que Deus tem, de cabeça erguida. Chegue em casa e amanhã, quando abrir os olhos para começar a sua semana de trabalho, a sua rotina, comece glorificando a Deus e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu fui curado de uma enfermidade, eu não sou mais oprimido, oprimida pelo diabo, eu não estou mais preso e presa nas circunstâncias humanas e naturais. Eu quero uma ideia que vem dos céus, eu quero a ideia do trono. Tua palavra diz que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E agora você vai orar e vai desatar todo e qualquer nó. Comece a olhar para o alto, comece a olhar para cima, comece a buscar no Senhor a solução dos problemas que você precisa. Viva e desfrute a graça salvadora do Senhor. Receba a bênção que Ele tem para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, para as dificuldades que você tem, para o seu ambiente de trabalho, em todos os quaisquer lugares se aplica isso. Seja agora curado em nome de Jesus. Endireita a visão, meu irmão e minha irmã. Coloca Satanás debaixo dos seus pés com as suas mentiras, dizendo que você não pode, que você não dá conta, trazendo enfermidades como trouxe para aquela mulher, mas enfermidades espirituais que só se curam de uma forma espiritual. E o Senhor está aqui essa noite para quebrar esse poder maligno do inimigo, para que você volte para casa olhando para as estrelas, entendendo que tem uma fonte de poder. Essa fonte conserta tudo, todas as coisas. Essa fonte muda a realidade. Essa fonte de poder traz para a gente um renovo. Essa fonte de poder se chama Jesus, com sua obra consumada na cruz, com toda a bênção espiritual. Tudo aquilo que você precisa, meu irmão, minha irmã, já está disponível, desde que a gente consiga olhar para os céus e desfrutar aquilo que de fato o Senhor tem para nós. E que a glória do Senhor de fato nos leve a enxergar dessa maneira. Eu quero orar por você nessa hora para a gente quebrar, em nome de Jesus, esse espírito de enfermidade mandado sobre nós. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por esse tempo, por um momento de liberdade que chegou até nós. E agora nós oramos, ó Pai, pela vida de cada irmão e de cada irmã aqui nessa noite. Oramos pela vida daqueles também que não puderam vir, que essa palavra alcance os seus corações. E nós proclamamos o ano aceitável do Senhor. Nós proclamamos que Jesus Cristo veio para nos libertar de todo o cativeiro. Não ficaremos mais presos nas mentiras de Satanás. Não ficaremos mais presos, Pai, em nome de Jesus, olhando para as coisas terrenas. Nós temos o Senhor como fonte de poder, e muitas vezes nós desprezamos isso, olhando simplesmente para a limitação. A limitação está para todos, mas o Senhor é aquele que no meio da crise nos mostra um escape. O Senhor é aquele que no meio da crise nos dá uma porta. O Senhor é aquele que no meio da crise, no meio dos problemas, das dificuldades, nos mostra o caminho que devemos andar. E nós queremos dizer: sim, Senhor, nós estamos prontos e dispostos. Nessa noite nós declaramos sobre nós a cura. Nessa noite nós declaramos sobre nós o poder sobrenatural que vem do alto. Nessa noite nós declaramos
que cada um dos teus filhos está sendo endireitado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, espírito que vem prendendo as pessoas em cadeias, em nome de Jesus, nós te repreendemos agora e te ordenamos, sai do nosso meio, e nós declaramos que somos uma igreja curada. Senhor, liga a nossa mente aos céus agora. Estou falando de que nós temos a mente de Cristo. Nós queremos fazer um download espiritual das verdades bíblicas, substituindo as mentiras que nos mantinham presos e cativos de Satanás. Agora é hora de renovação, agora é hora de fortalecimento, agora é hora de nos encontrarmos em Cristo Jesus e celebrarmos a vida, a libertação, celebrarmos tudo aquilo que Deus trouxe para nós. Por isso, Pai, nós te engrandecemos. Que nessa noite tu sejas louvado, que nessa noite tu sejas engrandecido, que nessa noite, ao voltar para casa, eu quero ministrar sobre a vida dos teus filhos. Eles vão saber o que fazer nas dificuldades do trabalho, da escola, nos seus afazeres, em tudo aquilo. As ideias do Senhor começarão a fluir, a glória do Senhor virá sobre cada um. Os olhos do entendimento dos teus filhos serão acesos, os teus filhos serão renovados, a chama do poder do Senhor virá, a mente de Cristo substituirá todo pensamento humano, carnal, natural. As impossibilidades começarão a cair por terra em nome de Jesus, e abrirá para nós uma nova janela, um novo tempo de novas coisas, novas conquistas, novas bênçãos, um renovo completo total do Senhor, a glória do Senhor nos revestindo, a glória do Senhor vindo sobre nós, o poder do Senhor de uma forma sobrenatural, problemas sendo resolvidos de uma forma espiritual, Satanás saindo da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa mente, das dificuldades que ele coloca no nosso caminho, e a gente vendo a resolução de cada coisa diante do Senhor. Amém. Senhor, nós te adoramos essa noite, porque o Senhor está operando no nosso meio cura, o Senhor está operando no nosso meio restauração, o Senhor está nos chamando para um novo tempo, para um novo momento, para vivermos uma nova etapa da graça do Senhor. E é isso que nós queremos, celebrar o teu nome. Senhor, aquela mulher pulou, saltou de alegria e reconheceu o Senhor. E como um ato de fé, como curados, como aqueles que olham para o alto e para o alto, nós queremos fazer a mesma coisa, queremos te adorar nessa hora. Vamos juntos celebrar ao Senhor por mais uma canção. E somente aqueles que foram curados pelo Senhor, abram seus lábios e comecem a glorificar, porque nada e ninguém vai tirar a bênção que o Senhor trouxe para nós. O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que teve nas muralhas, mas pede para as mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o bem, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não
mas está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéril para as mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Essa é a realidade. Deus te dá escape e livramento. Ele veio exatamente para isso, para nos elevar, nos colocar em uma posição de vitória. Irmãos, nós somos curados. Nós podemos erguer e olhar para os céus e entender que dele vem o nosso socorro. Amém? Se aceite por mais um instante. Queria chamar aqui o pastor Alberto. Vem cá, pastor. Irmãos, nós anunciamos aqui que domingo agora, dia 17, nós vamos dar início à construção da nossa casa. Eu falo assim, o pastor Alberto tinha um sonho, nós entramos no sonho dele, sabe, assim, para a gente poder complementar as coisas. E é interessante que o nosso Deus é um Deus festeiro. Se você ler o Antigo Testamento, haviam lá várias festas, 8 ou 9, uma era o dia do jejum, as outras 8 era para celebrar com festa, com alegria, com júbilo. O povo fazia festa, ia para a tenda, havia um congraçamento na Assembleia. E aí então a gente começa o ano de 2023 da FAIRE, decretando o ano da construção. E a gente não tinha nada para construir. E domingo, dia 17 agora, domingo que vem às 10 horas, nós vamos lançar a pedra fundamental. E dessa forma nós estamos dando início à construção da nova igreja, daquilo que o Senhor nos tem dado. E a gente vai fazer isso com festa. O pastor Alberto preparou um churrasquinho para a gente ter um momento, depois da gente fazer um culto, porque, irmãos, não tem jeito melhor do que celebrar a realização daquilo que o Senhor nos tem dado. Então nós entramos no sonho dele, estamos dando início à construção da nossa nova igreja, no lugar que Deus nos tem dado, aquilo que nós cremos. Isso para nós é um tempo profético. Se você quer viver essa realidade, não perca.
A igreja ela fica, né, na Rua Hortência, é paralela, essa aqui é a rua de trás, 2 quarteirões para cima. Domingo, 10 horas, a gente vai começar a construção, lançando a pedra fundamental. É o início de um marco daquilo que Deus nos tem dado. E aí então, eu louvo a Deus porque o Senhor nos colocou juntos. Falei com o pastor Alberto, ontem nós vimos aqui para a igreja, precisamos mexer com a fiação de fora, capinamos o marco, foram levados mais de 10 sacos de ferragem. Quem é que estava com enxada na mão, com... Como é que chama aquele negócio que é trouxe? Picareta, cortamos o negócio ali, a gente olhando para o pastor, não, sou acostumado com isso, estou aí, falei, puxa vida, quero chegar na sua idade, tendo esse dispor e esse vigor. Ele falou assim comigo, né? Puxa vida, eu estava aqui para fazer a obra sozinho, não sei como é que essa coisa ia acontecer, e Deus colocou um monte de gente do lado dele para poder ajudar. Então eu quero reforçar esse momento profético nosso, para que no domingo que vem, 10 horas, a gente dê início à construção da nossa casa. Eu já falei muito, pastor, convida a igreja mais uma vez do Senhor aí. Amém, irmãos. Graça e paz. Quero unir a minha voz à voz do pastor Daniel. Desculpa, né? O que eu disser aqui é só complemento. Mas uma coisa, irmãos, que me impressionou aqui, pastor, e falei isso ali, nós estamos aqui há 10 anos e meio, mais de 10 anos. Nós namoramos aqui em dezembro de 2012. E desde aquela época, o nosso desejo é ter a casa própria. Já a casa própria era assim. E nós íamos orando por isso aí, a Deus. E o Senhor foi dando recursos. O recurso foi chegando e tal. E mais ultimamente eu ganhei com o pastor Tiago, que era o pastor que estava aqui, antecedeu o pastor Léo. O pastor, e aí, nós vamos construir a casa lá e agora? Então vamos para lá como? Mas aí os irmãos chegaram aqui e disseram assim, esse é o ano da construção. Aí eu sentei e falei, acabou o meu trabalho, acabou a minha não vou dizer angústia, não, ele não estava angustiado, ele sabia que isso ia acontecer, não sabia quando. E não vislumbrava que seria com essa rapidez, e, né, com essa forma assim, tão rápida. Então, aí, para expressar a nossa desejo, meu Marquinhos, vamos fazer um churrascão lá. 10 horas da manhã, nós vamos para lá, passar o dia ali e tal. Eu acho que é só um complemento, né? Nós vamos nos alegrar ali. Amém. O Senhor está nos plantando aqui. E outra coisa, irmãos, uma oração que a gente tinha aqui, pastor, preciso falar isso também. Senhor, levanta aqui um pouco, levanta aqui uma igreja um pouco forte no sentido espiritual, claro. O Senhor já levantou. Isso já foi respondido. Agora a casa começa a ser rica lá, né? Nós ganhamos da alma aqui nessa rua, né? Então, irmão, o pastor Léo deu aqui o caminho, né? A rua Hortência, aqui do lado. Quem conhece bem a região, vem pela 28 de setembro. O quarteirão antes da praça principal do bairro, né? É o quarteirão que é meio quarteirão, meio curtinho. Então, o 320 é a segunda casa da esquina. Uma casa na esquina, a próxima é a nossa 320. Então, nós contamos com todos os irmãos lá, está sendo preparado lá, nós estamos mandando limpar. E não tem nada lá, tem uma casa em ruínas lá. Então, demolir, depois vou levantar o tempo. Nós estamos limpando lá para a gente poder se reunir lá no domingo que vem, viu? E eu conto com cada um de vocês lá. Pastor conta, a igreja conta. Amém? Aleluia. Tempo de bênção para nós. Aleluia. Vamos ficar de pé então, vamos nos despedir. Irmãos, o que o Senhor está querendo, é o que o pastor falou, uma igreja forte. Nós queremos uma igreja com grandes homens e com grandes mulheres para que façam diferença na terra. A Bíblia fala que aqueles 12 apóstolos de Jesus, eles multiplicaram pelo poder do Espírito mesmo que está conosco, que aqueles homens infundiam terror onde chegavam. Paulo e Silas chegam numa cidade e começam a correr um burburinho. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Paulo e Silas, eu fico imaginando, Paulo ele falou que era um cara baixinho, não vou fazer referência aqui na igreja, nós temos alguns baixinhos, mas pode ser igual a eles, né? Alguns baixinhos assim, que
ninguém falava nada, mas era aquele homem que infundia terror em todo lugar quando ele passava. E que coisa boa é. Nós não vamos infundir terror no bairro, nós vamos infundir terror nos demônios, para que eles saiam daqui, para que o bairro então seja conquistado. E esse é o tempo profético sobre nós. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse culto, pela semana, que o coração fique em expectativa, porque nós daremos início à construção da nossa casa e te agradecemos por isso. E que o Senhor continue ministrando o nosso coração com alegria, queremos celebrar o teu nome e engrandecer o Senhor. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as comunhões do Espírito Santo sejam com vocês e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe. Até domingo que vem, ali, 10 horas, se Deus quiser, em nome de Jesus.